Paige Niemann, parte 4. Todos nós sabemos que a Paige é super obcecada pela Ariana Grande. Mas que a grande culpada disso tudo é a mãe dela. Como se a mãe dela forçasse ela a ser quem ela é hoje. Mas o mais bizarro é que alguns fãs têm notado um comportamento meio estranho nos vídeos que a Paige tem postado ultimamente. A Paige parece estar sendo observada por alguém e olha para o lado diversas vezes no vídeo. Só nesse vídeo ela olhou 3 vezes para o lado e continuou dançando como se alguém estivesse mandando ela fazer aqueles gestos, mandando ela fazer aquilo tudo. E depois que ela olha para o lado, ela volta com uma cara de medo, aflita. Isso tem sido em vários vídeos e tornado uma coisa bem frequente. Alguns seguidores andam preocupados com ela, criando teorias de que alguém estaria forçando ela a fazer tudo isso. Ou a mãe dela ou outra pessoa. Mas e aí, o que você acha disso? Paige Niemann, parte 5. Bom, no vídeo anterior eu expliquei que alguns fãs estavam muito preocupados com a Paige. Pois nos últimos vídeos postados por ela, parece que ela está sempre olhando pro lado como se alguém estivesse observando ela e obrigando ela a fazer tudo isso. E então a galera muito preocupada começou a perguntar pra ela se ela estava precisando de ajuda. Inclusive eu comentei num vídeo dela. E então eu perguntei, Paige, você está bem? E depois eu disse, Paige, se você precisa de ajuda, use uma blusa azul no próximo vídeo. Pois assim ficaria mais fácil da gente poder ajudar ela. Provavelmente ela usou a opção de traduzir comentário. E meio que ela nos deu uma respostas. Ela não postou um vídeo com uma blusa azul, mas ela postou um vídeo com um ursinho de pelúcia, o Stitch, e ele é azul. E como sabemos, o Stitch era meio que um prisioneiro. Estavam sempre caçando ele para prender. Será que ela não pode demonstrar que ela realmente está precisando de ajuda? Então, de uma forma subliminar, ela colocou o Stitch no vídeo. O bebê possuído captado por uma câmera. Em maio de 2020 começou a circular um vídeo pela internet onde mostrava um bebê possuído no bercinho dele. Esse vídeo foi feito por uma câmera noturna, uma câmera que os pais deixam no quarto para vigiar seus filhos. E então no vídeo aparecia o bebê chorando muito, super irritado, e de repente ele fica em pé na madeira do berço, totalmente equilibrado. Ele berra tanto que parece que tem uma pessoa segurando ele e depois joga ele com tudo no bercinho. A teoria de que existe um portal no Brasil que vai parar no Peru. Esse portal fica na cidade São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Bom, essa cidade é um lugar super turístico. Muito conhecido por causa da Casa da Pirâmide. É um monumento onde as pessoas sobem para tirar fotos e aproveitar a vista. Essa região é conhecida como um dos 7 pontos de energia da Terra. A teoria afirma que uma das grutas que tem na cidade, chamada Gruta do Carimbado, é um dos pontos mais energéticos da cidade. Essa gruta tem um portal que te leva diretamente para o Machu Picchu, lá no Peru. A galera que vai pra lá fala que a cidade tem uma energia muito diferente. Durante um tempo a gruta foi fechada de tanta coisa bizarra que acontecia lá dentro. E o mais bizarro é que lá no Peru eles têm a mesma teoria. Os peruanos afirmam que realmente existe um portal em Machu Picchu que leva até o Brasil. Imagens reais de uma paralisia do sono. Alguns anos atrás, os chineses fizeram um estudo sobre a paralisia do sono. Eles deixaram uma câmera filmando enquanto a pessoa dormia para o experimento. E foi então que eles viram uma coisa muito bizarra acontecer. Eles aguardaram a pessoa dormir e começou a observar o que acontecia ao redor dela. Reparem que a porta ali do lado abre sozinha e de repente aparece uma figura muito bizarra observando o homem a dormir. Pode perceber que ele começa a ficar agitado, como se ele não conseguisse acordar. Bom, e aquela criatura bizarra continua observando ele dormir. Mas e aí? Você já teve uma paralisia do sono? A história bizarra de um homem que tinha 2 rostos. Essa é uma história real de um homem chamado Edward Moldrake. Edward nasceu com uma anomalia genética que fazia ele ser muito bizarro. Ele tinha um segundo rosto que ficava na parte de trás da cabeça dele. Ele chamava esse segundo rosto de o gêmeo demônio. O mais bizarro é que esse rosto podia rir e chorar mesmo quando ele não estava rindo e chorando. Como se esse rosto tivesse uma vida própria.
Infelizmente, ele não aguentou a pressão de ter esse segundo rosto e acabou tirando sua própria vida aos 23 anos de idade. Ninguém sabe ao certo de que maneira ele tirou sua própria vida. Então existem várias teorias sobre sua morte. Algumas falam que ele tenha dado veneno para o seu segundo rosto bebê. Outras falam que ele deu um tiro bem nos olhos do seu segundo rosto. Ele deixou um bilhete para os seus familiares, dizendo que o seu segundo rosto deveria ser retirado e destruído antes do enterro dele. Akakor, a cidade bizarra perdida na Amazônia. Em 1972, um nativo chamado Tatum Kanara contou para exploradores que existia uma civilização antiga dentro da Amazônia. Ele disse que seus antecedentes viviam nessa cidade e que era uma cidade subterrânea. Ele disse que existe 3 cidades subterrâneas que cortam as florestas brasileiras. E uma delas, a mais conhecida, é Akakor, conhecida como Templo do Sol. Existe uma sala dentro dessa cidade que guardam documentos ocultos escritos pelos deuses. Projetos indestruíveis que nem fogo destrói. A Amazônia vista de cima tem 3 pirâmides, todas elas hoje em dia cobertas por vegetação. Mas suponham que essas 3 pirâmides são ruínas das 3 cidades perdidas. As pirâmides eram assim, não tinha nenhuma vegetação em cima delas. Essa civilização viveu por lá há 6.000 anos atrás. Esse lugar é tão bizarro que todo arqueólogo explorador que vai pra lá pesquisar sobre a cidade some. Não saia na rua no dia 30 de março. Dia 30 de março vai ser a madrugada do terror. Tudo isso começou após um vídeo de um pastor viralizar na internet. Ele fez uma profecia, dizendo que vai descer um anjo da morte do céu e matar todo mundo que estiver na rua. Que pessoas vão morrer em bares, vão morrer na calçada e em qualquer lugar que estiverem. Que o índice de atropelamento vai aumentar no dia 30 de março. 30 de março vai ser a madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada. Porque vai descer o espírito da morte e vai andar nas ruas. Deus falou comigo. Vocês vão ver acidentes dobrar. Vai ser uma coisa terrível. Vão encontrar pessoas mortas nas calçadas. Vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares. Vai encontrar pessoas... Tem um personagem muito estranho que não deveria aparecer em A Pequena Sereia. Podemos perceber no começo do filme quando tá prestes a acontecer aquele show do Rei Tritão. Bom, e no meio da multidão das sereias que estão assistindo o Rei Tritão, aparecem alguns personagens ali. O Pateta, o Pato Donald e o Mickey Mouse. Mas não são só eles que aparecem, não. Também encontramos o Sapo Caco, dos Muppets. Os Muppets foi comprado pela Disney em 2004. Mas esse filme da Pequena Sereia é de 1989. Bizarro, né? Mas ainda não acabou. Ainda tem mais coisa estranha nesse filme. Podemos ver também uma pessoa usando um gorro de Mickey Mouse. 2 pessoas usando um gorro de Mickey Mouse. 3 pessoas e um menino usando um gorro cóptero. Que bizarro. Sabia que você pode ir para o centro do universo? Bom, existe um lugar nos Estados Unidos que foi considerado o centro do universo. E lá acontece uma coisa bem bizarra. Na cidade de Oklahoma existe um círculo no chão. E esse círculo foi considerado o centro do universo. Ele surgiu em 1980. Ele é um círculo feito de concreto quebrado. Se você falar quando estiver dentro do círculo, você ouvirá a sua voz ecoando de volta para você. Mas quem estiver fora do círculo, não ouve uma única palavra do que você está falando. Dove Cameron seria uma reptiliana? Bom, os reptilianos são uma civilização alienígena antiga, conhecido também como povo lagarto. Seriam alienígenas em forma de lagarto. O jeito mais fácil de identificar um reptiliano é pela pupila dos olhos. A pupila deles tem um risco, como uma pupila de um jacaré, um réptil. Os reptilianos estão infiltrados no nosso dia a dia sem que a gente perceba. Principalmente alguns famosos, dentre eles, Dove Cameron. Em um evento de descendentes que Dove Cameron foi entrevistada, a pupila dos olhos de Dove Cameron vira um risco. Reparem que vira, ela pisca e volta ao normal de novo. Bom, reparem de novo. Depois disso, parece que ela se sente super incomodada. Essa entrevista acabou se popularizando rápido na internet após o acontecimento. No dia 26 de março desse ano, Dove postou uma foto do seu olho nos stories. E os fãs perceberam que a pupila não estava normal. O homem que sobreviveu 7 anos no Triângulo das Bermudas. Isso aconteceu com Thomas Brown, em 29 de outubro de 2009. Um homem de 56 anos.
Tudo aconteceu quando ele decidiu passear pela Flórida com seu iate. com a intenção de fazer um curto passeio sozinho para relaxar a cabeça. E então o iate começou a navegar por um caminho diferente. Minutos depois, Thomas estava completamente perdido. Depois de algumas horas, ele acabou encontrando uma ilha. Mas não era uma ilha qualquer. Toda a vegetação e água dessa ilha era avermelhada. Nessa ilha havia dezenas de navios e aviões abandonados. Ele disse que passou apenas uma noite nessa ilha. Durante a noite, ele ouvia ruídos e bichos estranhos do mar. Thomas construiu um barco de cipó e foi para o mar para encontrar sua casa de volta. Então ele adormeceu e quando acordou, ele tinha sido resgatado. Thomas afirma que só viveu 2 dias nessa ilha, mas na realidade foram 7 anos. Você percebeu isso no filme Frozen? A Disney sempre esconde silhuetas do Mickey nos seus filmes. Em easter eggs para que os fãs encontrem. E em Frozen, o Mickey aparece 2 vezes em forma de boneco. Como, por exemplo, em uma cena da Anna. Mickey Mouse está escondido numa estante. Mas não foi só aí não, tem mais. As irmãs guardavam um boneco do Mickey Mouse na biblioteca do castelo, olha só. Mas e aí, você já tinha percebido isso? O que acontece com o seu cérebro logo depois que você morre? Cientistas da Universidade de Charité, na Alemanha, descobriram o que acontece com o cérebro nos momentos finais de vida. O sangue deixa de circular, levando mais oxigênio ao cérebro. As sinapses entre neurônios param, para que eles tentam poupar energia e manter os íons carregados. É nesse momento que acontece uma onda final de atividade elétrica chamada depressão alastrante. Na sequência, a atividade é desativada. O estudo sugere que seria possível reiniciar o cérebro em até 5 minutos depois que o coração parasse de bater. Pessoas que foram ressuscitadas após uma parada cardíaca descrevem com precisão o que estava acontecendo ao seu redor depois que seu coração parou de bater. O mais surpreendente ainda é que há evidências de que sugerem que os mortos podem até mesmo ouvir a declaração de suas mortes feita pelos médicos. A teoria de Moana. Existem muitas teorias de que ligam Moana com Lilo e Stitch. Reparem bem no David, de Lilo e Stitch. Reparem no colar que o David usa durante o filme. E agora repare no cajado do Maui. O colar do David é exatamente igualzinho ao cajado do Maui. A teoria afirma que Maui foi viver na ilha onde Moana vivia. Mas ao passar do tempo, os habitantes da ilha foram morrendo. E Maui, por ser um semideus, é imortal. Séculos se passaram e aquela ilha se tornou o Havaí. E como os moradores do Havaí não acreditavam em semideuses, o Maui, com o poder de se transformar em qualquer animal, aprimorou seus poderes e se transformou em um humano. E então, ele acabou se transformando no David. Sem contar que a tatuagem que o David tem no braço é muito parecida com uma das tatuagens do Maui. Personagens ocultos nos filmes da Disney. Bom, sabemos que a Disney gosta de infiltrar um filme no outro. Isso é chamado de easter eggs. Como, por exemplo, em Lilo e Stitch, no quarto da Lilo, podemos ver o boneco do Dumbo. Mas não é só isso em Lilo e Stitch não, viu? Tem mais. Em Lilo e Stitch revela que Nani é fanática pela Mulan, pois podemos ver um pôster da Mulan no quarto dela. Também temos em A Princesa e o Sapo. Em uma das cenas do filme aparece o tapete mágico do Aladdin, olha só. E também aparece a lâmpada do gênio. E o Corcunda de Notre Dame também não escapou dessa. No filme também aparece o tapete mágico do Aladdin. Mas não é só o tapete não. Aparece o Pumba do Rei Leão. E também a Bela de A Bela e a Fera. A cachoeira mais bizarra do mundo. Ela é conhecida como a cachoeira do corredor do céu mais alto. Ela é sustentada por 3 pilares de aço e se parece muito com 2 raquetes de tênis. Ela fica na China, posicionada numa montanha. Ela possui a altura de um prédio de 166 andares. Ela custou 40 milhões de dólares para ser construída. Nela tem 450 bicos de água, para poder ter essa queda da água como se fosse uma cachoeira. E o mais doido de tudo é que ela também toca música durante a noite. Ela tem 2.000 lâmpadas elétricas, e as lâmpadas reagem de acordo com a música tocada, tornando ela a maior cachoeira musical circular do mundo. Bom, você também pode ouvir o som de vidro quebrando na plataforma, e também rachaduras sob os seus pés. Na verdade, tudo isso faz parte do show. É um efeito especial de quebra de vidro, projetada para aumentar a adrenalina dos visitantes. O tênis do diabo lançado pela Nike. Bom, provavelmente você deve conhecer o rapper Lil Nas X. É aquele que canta aquela música bem conhecida.
Lil Nas X fechou uma parceria com a Nike para divulgar sua nova coleção de tênis. E o nome desse tênis é Satan Shoes, ou seja, sapato do Satanás. Esse tênis é customizado de um modo muito diabólico. Além da estética vermelho e preto, a parte superior do tênis conta com uma etiqueta de uma cruz invertida e também um pentagrama. E na lateral vemos uma marcação do texto bíblico de Lucas 10:18, que fala sobre a queda de Lúcifer do céu. E do lado conta com o número 666. E embaixo do tênis tem gotas de sangue. O sangue foi retirado dos funcionários da marca como uma forma de pacto. Miley Cyrus postou uma foto usando o tênis. Na legenda é escrito: "Consegues ver Satanás?" Ele também lançou um clipe, onde ele dança pole dance no inferno.